Todos os anos, os pinguins de Magalhães fazem uma escala nesta remota costa da América do Sul. Atravessaram mais de 2.400 quilômetros desde as reservas invernais no Atlântico. Estes são os seus primeiros passos em terra firme nos últimos 6 meses, e da mesma forma como os primeiros exploradores que atingiram esta costa desolada, avançam precavidamente terra adentro. Aqui, os pinguins se criarão não sobre uma margem bloqueada pela neve, mas à beira de uma encosta seca que se desvanece para além do horizonte. Estranhos animais vivem aqui, seguindo a sorte de sua terra em constante transformação. Um mundo esquecido, cheio de maravilhas, no extremo mais afastado da Terra. Os exploradores o chamaram Patagônia. Um mundo a descobrir. Para os exploradores, este extremo sul do Novo Mundo era desolado e inútil, mas não para os pinguins. Há milhões de anos, eles voltaram à Terra em setembro, quando começa a primavera da Patagônia. São todos machos que reclamam suas velhas tocas, escavadas nos anos anteriores e que precisam de uma limpeza de primavera. Alguns brigam por uma toca. Vigiando suas tocas, devem aguardar um par de semanas pelas fêmeas que estão a caminho para reunir-se com eles. Não há árvores para ocultar os guanacos interessados na comoção que há na praia. Seus antepassados eram camelos norte-americanos, agora extintos, mas que também tinham engendrado os camelos da Ásia e da África. Pinguins e camelos sob o céu da América do Sul. A Patagônia encontra-se onde poderosos ventos do oeste sopram do Pacífico, cruzando o sul do Chile e da Argentina. Seus limites ocidentais são a Cordilheira dos Andes. A leste dessas montanhas, encontra-se o planalto desértico da Patagônia, com uma superfície de 640 mil quilômetros quadrados. Estas calorosas planícies finalmente confluem no Atlântico Sul. Uma costa impressionante de quase 3.000 quilômetros de extensão, desabitada em sua maior parte, inacessível e serena. E, no entanto, 2 golfos separados acolhem alguns dos maiores animais marinhos. Durante 6 meses, nestas baías pouco profundas, ressoa o ruído das baleias. Quem poderia dizer quantos amanheceres já se passaram desde que descobriram este santuário pela primeira vez? Mas aqui algumas dão à luz, enquanto outras iniciam os lentos rituais dos cortejos e do acasalamento, revelando uma delicada ternura apesar do seu volume. Será a cópula dos gigantes. Essa é uma baleia fêmea, com 12 metros de comprimento e pesando 40 toneladas. Esse macho é menor, e a fêmea deve segurá-lo firmemente contra seu corpo para que se dê a cópula. Mas outro macho sentiu-se atraído pelas chamadas da fêmea e tem toda a intenção de deslocar o seu atual companheiro para ocupar o seu lugar.
A primavera dá as boas-vindas a outros visitantes das margens da Patagônia. O acidentado isolamento animou os elefantes marinhos a procriar em terra firme. Este extraordinário elefante marinho, que pode atingir até 3 toneladas, reclama fêmeas para seu harém e elimina seus rivais potenciais. É um senhor da praia que possui uma dezena de fêmeas sob sua guarda. Sob seu atento olhar, elas mostram-se tranquilas e apenas 5 dias depois de chegarem aqui, dão à luz os seus filhotes. No grupo, há leite rico em gordura. A mãe pode perder mais da metade do seu peso criando seu filhote. O filhote cresce rapidamente, triplicando seu peso em apenas 3 semanas. O senhor da praia sabe logo quando as fêmeas voltam a estar no cio. Só um par de semanas depois de terem dado à luz, atua rapidamente para impressioná-la com seus encantos. Deve copular com todas as fêmeas do seu harém, enquanto mantém outros machos afastados. Ela já perdeu tanto peso que talvez não faça diferença se ele se aproxima de lado. Durante algum tempo, mesmo depois do acasalamento, ele lhe impedirá de sair por aí para que não se acasale com outro macho. Este macho jovem poderá esperar durante muitos anos para ter uma oportunidade semelhante. Já se passaram 2 semanas desde que os pinguins de Magalhães machos saíram até a praia. Hoje começam a chegar as fêmeas, gorduchas depois do inverno passado no mar a 2.400 quilômetros ao norte, próximo às costas brasileiras. Cada fêmea sabe que o macho com quem se acasala ano após ano está no alto da lombada. Como pode encontrá-lo entre milhares deles? Uma fanfarra rouca dos machos saúda as recém-chegadas. Surpreendentemente, a fêmea sabe distinguir qual é o seu macho simplesmente através de sua chamada. São muitos os reencontros. Já se passaram talvez 6 meses desde que se viram pela última vez e sua linguagem de amor adota muitas formas. E quando o ritual acaba, acasalam-se junto à toca da família. Os vizinhos nem sempre são delicados em momentos como este. No meio a tanta felicidade da colônia, sempre resta a frustração de um macho sem companheira. Novamente unidos, os pinguins logo porão seus ovos. Sempre há uma nova vida entre as baleias. As baleias Wright dão à luz a cada 3 anos e muitas voltam às baías da Patagônia apenas para isso. Ao nascer, sua cria media mais de 4,5 metros e pesava 4 toneladas. É um dos rebentos mais volumosos imagináveis. Já está sintonizado pelas chamadas de sua mãe e com outros em sua longitude atlântica. Havia uma época em que este oceano penetrava mais no interior da Patagônia.
Mas há 20 milhões de anos, esta parte do continente sul-americano começou a elevar-se e o mar afastou-se. A Patagônia deslizou-se lentamente para fora do oceano. Superfícies como estas podem agora ser vistas por vários quilômetros terra dentro. Um Atlântico pré-histórico banhava esta praia. Agora, só os fósseis de amêijoas e vieiras esperam por uma maré que não pode chegar. E as ostras gigantes endurecidas em pedras marcam o dia em que o mar lhes foi arrebatado. Naquela época, a América do Sul era uma ilha. Não havia nenhuma ponte de terra com o continente do norte. Neste isolamento, evoluíram muitos animais estranhos, dentre eles a lebre da Patagônia, também conhecida como mara. A mara tem, aproximadamente, as dimensões aproximadas de um cão labrador. São herbívoros e parecem pequenos antílopes, mas aqui nunca viveu nenhum verdadeiro antílope e, em sua ausência, o mara evoluiu para substituí-lo. Este filhote nasceu há 20 minutos e seu gêmeo está a ponto de segui-lo. Agora sim. Extraordinariamente, estas crias estão nesta toca coletiva com as crias de vários outros pais. O recém-nascido põe-se de pé quase a partir do momento em que nasce. Surpreendentemente, embora a toca tenha sido escavada por um dos pais, os adultos nunca voltam a entrar nela. É estritamente para os jovens. Este recém-nascido será agora levado para o fundo da toca para reunir-se com seu irmão gêmeo e os demais, pois a mãe tem intenções de ir alimentar-se com seu companheiro. Outro casal está disposto a aproximar-se da toca, pois já tem filhotes ali. Só quando esta mãe se afasta, os recém-chegados visitam a sua família. Com frequência, todas as crias saem ao exterior e uma delas é castigada por tentar alimentar-se em uma mãe de outro. Ela reconhece suas próprias crias pelo cheiro e nega-se a dar seu leite às demais. O faminto filhote volta a tentar o mesmo truque. Só que desta vez espera tirar leite do macho. Ainda tem muito que aprender. Este jovem não conseguirá comida de pais estranhos, mas estará a salvo enquanto os adultos estiverem presentes. Voltará a tentar com este novo casal. E desta vez é sua verdadeira mãe. O mar é uma visão de épocas anteriores, cujos animais desaparecidos perseguem com suas lembranças a Patagônia. Gigantescos ursos negros do tamanho de elefantes, camelos com trombas, tatus com 4,5 metros de comprimento. Toda uma gama de raridades evolutivas, todas elas levadas à extinção pelas variações ocorridas na Terra. Desde os Andes até o Atlântico, os ventos dão forma à Terra. Junto à costa, agitam o oceano. Criam correntes que trazem alimentos das profundezas, dos quais se nutrem os inúmeros animais marinhos. As anchovas engordam à base de plânctons que florescem nas correntes ascendentes. Bandos de 30 réis seguem o rastro desta multidão.
Aqui, há boa pesca e os milhares de aves alimentam-se dela. Em outubro, os afloramentos rochosos desaparecem sob grupos de mergulhões imperiais. Eles decidem fazer seus ninhos quase uns sobre os outros e brigam sem parar. Há uma boa quantidade de roubos. As algas são um valioso revestimento para os ninhos. Gasta-se algum tempo para colhê-los no mar, de forma que, para economizar tempo, pega-se do vizinho quando este está olhando para o outro lado. O intruso tem dificuldades para transportar seus ganhos. Mas são os roubos, juntos com os ruídos de aglomeração, que ajudam a estes mergulhões a procriarem com sucesso. Em outra parte, em colônias de pinguins bastante mais organizadas, o período de pôr os ovos já dura há mais de uma semana. Ela já pôs o seu segundo ovo e vai iniciar o primeiro turno da incubação. Seu companheiro está se alimentando no mar. Os ovos não ficarão sem proteção um só momento, alternando-se para ir beber e lavar-se. Beber água salgada não é nenhum problema para eles, pois podem desfazer-se do sal através de uma glândula situada atrás do bico. As penas dos pinguins estão dispostas em camadas tão apertadas que nenhuma gota de água chega até a pele da ave e o ar preso sob as penas isola-os do frio atlântico. Uma vez saciada a sede e lavados, estão prontos para substituir seus companheiros no ninho. Mas a Patagônia não é um lugar para cultivar a elegância. O pó das planícies não tem nenhum respeito pela aparência pessoal. A Patagônia pode ser uma desagradável combinação de vento, calor e pó. Mas isto nem sempre foi tão ermo e isolado. Havia uma época em que existiam córregos, rios e florestas. Há 20 milhões de anos, quando a Patagônia estava emergindo do mar, era uma terra mais úmida e exuberante de árvores e lugar dos mais estranhos animais que nunca existiram em outras partes. Mas isto ia terminar repentinamente com um cataclisma. No oeste, uma cadeia de vulcões entrou em erupção em direção aos céus. E as montanhas dos Andes nasceram em meio ao fogo. As cinzas vulcânicas asfixiaram grande parte da Patagônia, enterrando sua vida entre escombros e pó. As novas montanhas mudaram para sempre o clima da Terra sob suas sombras. As nuvens que trazem chuva do Oceano Pacífico tropeçam com os Andes e são obrigadas a desfazer-se de sua umidade em forma de chuva ou de neve. E as nuvens ficam secas antes de alcançarem as planícies. Este deserto sem sombra nem chuva é a cruel herança do nascimento dos Andes. Os segredos da mais antiga Patagônia ficaram enterrados até que os ventos desenterraram seus ossos gigantes, cujas fibras são agora de pedra maciça, testemunha do cataclisma. Florestas derrubadas, monumentos petrificados de tudo quanto viveu ao seu redor.
O tatu peludo é um sobrevivente daqueles tempos. Durante todo o levantamento, permaneceu praticamente imutado. Aqui havia tatus pelo menos há 50 milhões de anos. Mas seus parentes maiores, os glicodontes gigantes de 4,5 metros de comprimento, não foram capazes de sobreviver à mudança da Terra alterada com violência. Mas os tatus peludos nunca tiveram problemas com sua alimentação e podem procurar, matar ou desenterrar qualquer coisa que atraia sua imaginação. Estas poderosas garras, acompanhadas por um agudo sentido de olfato, são uma formidável maquinaria alimentícia. E sua armadura composta de rugosas escamas é quase uma proteção total. As florestas desapareceram, mas ele faz bom uso do deserto. A extinção ainda não chegou para o tatu peludo. Muito depois da Patagônia transformar-se em um deserto, a América do Sul deixou de ser uma ilha e, através da ponte de terra que passou a uni-la com a América do Norte, passaram os antepassados camelos destes guanacos. E, sendo camelos, acharam estas secas planícies muito adequadas. Estes guanacos estão tomando banho de pó, talvez para livrar-se de pragas de insetos. Os banhos de pó também vão amaciando seus pelos de lã. Cada manada encontra um lugar em alguma parte do seu território ou terreno que possa ser escavado por seus cascos. Esta é uma família de guanacos. Um macho com várias fêmeas, seus rebentos que já têm quase 1 ano. Em uma terra sem árvores, cavar tocas é uma habilidade essencial. Os pinguins, os tatus e os maras conseguem fazê-las e também as corujas do campo. Este macho deixou comida em sua toca e sai para buscar mais. Sua companheira encontra um lagarto que ela oferece aos seus filhotes que estão na toca. Depois, ela também vai à caça de alguma coisa. Os filhotes pressentem que há mais comida por ali. Estão crescendo rapidamente e só lhes falta um par de semanas para começarem a voar. E agora é o momento de exercitar suas asas. Entrarão para baixo da terra se sua mãe se afasta e ninguém diria que estão ali. Passamos já o meio de novembro. Embaixo, na costa, já se passaram quase 40 dias que os pinguins puseram seus ovos. Uma nova vida está a ponto de ser ouvida na colônia dos pinguins. Os filhotes são pequenos e fracos, mas instintivamente sabem como conseguir um jorro de sopa de peixe de um dos seus pais, que está de plantão. Graças aos peixes e lulas mal digeridos, logo os filhotes irão botando peso. Os pais agora devem mudar de turno com mais frequência, ocupados entre cuidar dos filhotes e capturar comida no mar. Ambos os pinguins são pais conscienciosos. Ao contrário desta ema da Patagônia, a maior ave da região, toda a responsabilidade materna pertence ao macho. Ele também incubou vários ovos que diferentes fêmeas puseram em seu ninho. É o único que está farto de todos os filhotes. A cria do ema da Patagônia precisa beber com frequência para evitar desidratar-se à medida que os dias ficam mais quentes.
Também incorporou filhotes de vários machos de sua ninhada, de forma que as crias do pássaro são de diferentes tamanhos e idades. Ele atua como protetor e é violentamente possessivo com eles. Esta fêmea é a mãe de algumas de suas crias, mas ele não lhe permite beber aqui até que seus filhotes tenham terminado. Os filhotes se coçam, mas sem perder de vista seu protetor para estarem preparados a acompanhá-lo quando ele se deslocar para outro lugar para comer. Não querem ficar para trás. Dezembro. Verão na Patagônia. Começa a estação dos maiores calores. Não há sombra. Mas isto não é nenhum castigo para os guanacos. Os guanacos, muitos deles de 1 ano, cada um expulso de suas famílias pelo macho dominante, incorporam-se às manadas de solteiros existentes. O indivíduo pode permanecer com eles durante um período de mais ou menos 5 anos. Perseguindo uns aos outros, eles praticam seus rituais para delimitar seu território ou manobrar em busca de uma posição nesta hierarquia de solteiro, tal como farão verdadeiramente no futuro. Os grupos familiares mantêm-se bem afastados dos solteiros que pudessem desafiar a supremacia do macho. As fêmeas tiveram seus filhotes que em pouco tempo estarão de pé. Seu pai mantém-se vigilante. Os jovens são curiosos por natureza. E há muito que bisbilhotar na Patagônia. Mas quando um jovem vê o mar pela primeira vez, a ambos lhe falta coragem. O desejo de explorar é forte. O espaço aberto é talvez tão convidativo como é o Saara para os camelos da África. Mas há sons menos reconfortantes no ar. E sua família move-se tão depressa que ele se arrisca a ficar para trás. Não há cheiro de chuva no vento quente que sopra da costa, mantendo as tempestades de verão bem afastadas no alto mar. A tranquila desolação da costa da Patagônia contrasta com uma história de perseguição dos animais atraídos aqui para a reprodução. Aqui se encontravam os matadouros dos caçadores e dos baleeiros que matavam para obter carne, peles e óleo. Hoje em dia, já não se caça mais por aqui nem focas nem baleias. Em torno de aproximadamente 1/4 das 4.000 baleias Wright visitam a Patagônia todos os anos. Antigamente, eram as mais abundantes do mundo. Em dezembro, partem em direção a lugares desconhecidos de alimentação em alguma parte do Atlântico Sul. Enquanto as baleias partem, os leões marinhos do sul dirigem-se às suas tradicionais praias de procriação. Uma fêmea prenha tenta alcançar a margem. Um macho solteiro muito maior tenta tomar posse dela.
Mas vários outros solteiros têm a mesma ideia. A praia está, por enquanto, mais ordenada. Os machos residentes, cada um controlando um harém de entre 2 a 5 fêmeas, colocam-se insolitamente perto uns dos outros. Existem filhotes famintos apertados nesta agitada colônia. É difícil saber onde acaba um harém e começa o outro. Mas os machos decidem entre si em termos nada incertos. Um par de dias depois de sua chegada, as fêmeas dão à luz. Os filhotes e as mães reconhecem-se entre si através de chamadas. Este está perdido e esta mãe lhe diz que ele não é seu filho e o despede sem pensar. Ele deverá voltar a tentar. Os problemas virão destes machos solteiros. Alguns não possuem companheiras. Outros são machos que perderam seu harém. Nenhum deles está contente com esta situação. Um deles tenta chegar até as fêmeas para roubar uma delas ou até mesmo para estabelecer-se na colônia. Mas os machos residentes o expulsam sem consideração. Como trabalhar só não dá resultados, os machos solteiros formam uma gangue e realizam uma incursão em conjunto. Este ladrão conseguiu raptar uma fêmea. Outra incursão. E na confusão, outra fêmea é arrebatada diante do nariz de outro macho residente. Ela está disposta a acasalar-se com seu raptor, de forma que parece que a maneira de um macho solteiro poder acasalar-se com uma fêmea é fazendo parte de um assalto conjunto. Este ladrão provavelmente não poderia acasalar-se se não usasse esta tática. E dentro de 1 ano, ela dará à luz o seu filhote. Não é fácil compreender de que forma a caótica e transtornante estratégia das gangues de raptores possa beneficiar a colônia, e este comportamento é igualmente desconcertante. Frustrados pelo fracasso em sua perseguição à fêmea, os filhotes são muitas vezes maltratados. Talvez com este jogo brutal estejam praticando as técnicas necessárias para capturar fêmeas. Neste caso, as coisas parecem ter ido longe demais. Geralmente um filhote foge e depois volta à colônia, mas esta cria não sobreviverá a uma violência tão extrema. Em alguns lugares, algo mais que o mar corrói as paredes da Patagônia. Da mesma forma que muitos dos animais desta terra, até os araras da Patagônia dedicaram-se a fazer túneis. Com bicos e garras, os papagaios de tocas podem escavar uma moradia de até 3,5 metros dentro do suave terreno arenoso. Os casais usam as mesmas tocas todos os anos e até mesmo os filhotes ajudam a ampliá-las, empurrando o ninho mais para dentro. São os únicos papagaios que podem aninhar na pedra e vários milhares agrupam-se em um só trecho de superfície escarpada. Uma residência junto ao mar, da qual voam vários quilômetros terra dentro em busca de alimentos.
A Patagônia é uma terra governada pela seca. É um país duro de arbustos atrofiados e exíguos capins açoitados pelos ventos que sopram desde os Andes. A chuva dos Andes roubada à Patagônia está aprisionada em forma de neve ou de gelo. Milhares de anos de chuva gelada, apilhadas em centenas de metros de profundidade. A massa de gelo aprisiona geleiras entre as paredes das montanhas. Inexoráveis correntes de peso inimaginável lançam-se implacavelmente ao ar em lagos profundos talhados nas cavidades das montanhas. A mais de 60 metros de altura, a parte frontal da geleira ergue-se imponente. Uma frágil parede constantemente golpeada pela massiva afluência de gelo que chega por trás. Os blocos de gelo derretem-se, deixando livres as águas de chuvas aprisionadas pelos Andes, talvez há milhares de anos. Mas apenas poucos rios as transportam através do páramo da Patagônia, insuficiente para regar um deserto tão vasto, mas que basta para alimentar algumas lagoas ao longo do caminho. Os flamingos do Chile acham-se entre as aves que se sentem atraídas por semelhantes dons dos Andes. Os flamingos percorrem longas distâncias na Patagônia até estes remotos lagos. Estes oásis seguros são como ímãs que atraem muitas aves. Alimentam-se de vida aquática, filtrando através da água. As aves sul-americanas pernaltas também buscam comida nas águas frias dos Andes. E os falarópos de Wilson estão atarefados nas águas pouco profundas, buscando insetos com as patas. Em um par de meses, iniciará sua longa imigração para a América do Norte para o período de reprodução, ali no verão, a mais de 11 mil quilômetros destas lagoas.
Nas costas, os mergulhões imperiais estão transportando peixes para seus filhotes em pleno crescimento. Extraordinariamente, cada pai consegue encontrar sua família no meio da multidão. As aves jovens são bastante grandes e competem entre si pela atenção de seus pais e para provocar a regurgitação de uma comida. Estamos em janeiro e a pesca do meio do verão é boa. Se as águas costeiras da Patagônia precisassem um indicador de riqueza, este espetáculo seria suficiente. Ao longo da costa da Patagônia, a riqueza do mar está também alimentando a mais de 1 milhão de pinguins de Magalhães. Os pais dos filhotes, que agora já têm uns 3 meses, estão no mar capturando comida para eles. Este está tentando chegar até a margem. Estava alimentando-se até 30 quilômetros mar adentro. Está cansado e cheio de peixes. O caminho até a praia está agora obstruído por centenas de jovens do ano passado que regressaram recentemente à terra para mudar sua plumagem para a de adulto. Neste momento, não são nem uma coisa nem outra e também preferem permanecer longe da água fria porque suas penas ainda não são impermeáveis durante a mudança. Estão confinados em uma plataforma de águas encharcadas e os ânimos são tão frágeis quanto suas penas. Mas os petréis gigantes lançam-se até eles com a intenção de provocar um estampido dos pinguins até a água. Deste modo, os famintos petréis podem concentrar-se nos fracos, nos doentes ou nos feridos. E também, limpando a praia, deixam a descoberto todos os pinguins mortos. Os pinguins não parecem estar com medo quando os petréis põem a mão à obra. Esta gaivota marinha também dedica-se ao negócio das sobras. Está buscando um pai que alimente seus filhotes. O pinguim sabe que o ladrão está perto e tenta não deixar ver a comida. Talvez uma lula arrebatada com esforço do oceano enquanto o filhote tenta comê-lo. Mas as gaivotas são gaivotas. O filhote nunca poderá segui-la voando. Mas, ao agitar suas asas, demonstra que está quase preparado para ir ao mar. É fevereiro e os filhotes se propõem a empreender a viagem mais arriscada de suas vidas. Aproximar-se da borda da água é muito difícil porque a praia está cheia de agressores. Os jovens do ano passado, que já passaram por esta experiência, dão aos menores o mesmo desconsiderado tratamento que eles receberam um ano antes. Mas o chamado do mar faz com que ele supere o medo. Ele nunca o tinha tocado antes, e agora a primeira onda se dispõe a atacá-lo. Uma vez que decide ir, não volta atrás. Restam-lhe apenas 2.400 quilômetros perigosos para nadar. Os petréis gigantes ameaçam as aves novatas.
Algumas serão aprisionadas porque ainda não podem fugir com suficiente rapidez e nadam com debilidade. A grande maioria de filhotes não conseguirá. A fome é o maior assassino. Ele ainda deve tentar o seu primeiro peixe. Está muito excitado e passará os próximos 6 meses nas ondas do Atlântico. Poucas semanas, levados pelas fortes correntes da região, os adultos passam o inverno em águas mais quentes. Mais uma vez, os pinguins voltaram a reproduzir-se aqui com sucesso. O mar oferece-lhes suas riquezas, mas suas águas também escondem perigos. No momento da saída dos pinguins, os filhotes de leões marinhos estão se aproximando da água. O Atlântico Sul oferece um emocionante campo de jogos com fácil acesso desde a escarpada praia onde nasceram. A maré está baixa e a distância até o Recife Rochoso protege os nadadores nestas águas pouco profundas do perigo do mar aberto. Quando chegam as marés altas, as baleias orcas podem cruzar os recifes e se aproximar desta margem. Mas com a maré alta é quando os confiantes leões marinhos e suas crias se aproximam do mar. Movem-se com a graça complacente que só os leões marinhos possuem. O ataque de uma orca é rápido e mortal. Dirigem-se à sua presa através de pulsações sonoras. Embora esperem estes ataques mortais, os leões marinhos demonstram estar calmos ante um ataque tão aterrador e violento em meio à espuma e parecem resignados a jogar esse jogo e a perder. Suas presas são principalmente filhotes com os quais brincam durante algum tempo, como o gato e o rato. Mas esta poderia ser uma mãe ensinando a seu rebento ou a uma família como pegar e manejar sua presa natural nesta época do ano. À medida que o inverno se aproxima, as orcas se dedicarão a caçar peixes, deixando um número suficiente destes extraordinários leões marinhos para que se reproduzam aqui no ano que vem. As costas selvagens da Patagônia serviram-lhe novamente muito bem, como estão fazendo há milhões de anos. Por um momento, tudo quanto existe de mais bravio e selvagem no mundo pareceu estar concentrado nas margens desta estranha e remota terra à sombra dos Andes.